Quero só parabenizar todos vocês que ajudaram, que voluntariaram na nossa ação junto com o Ministério da Joyce Meyer. Joyce Meyer enviou 18 ministros lá, médicos, enfermeiros, profissionais da área médica, dentistas, oftalmologistas, para estar ministrando aqui no Rio de Janeiro. Nós fomos os parceiros deles, a Ilan e também o Real Dream Center. Foi fantástico, milhares de pessoas foram impactadas. Nós também investimos, demos 2.500 cestas básicas. Deixa eu só começar aqui falando aqui algumas das estatísticas. Eu acho que até tem uma tela ali que você pode ver aí. Deixa eu ver. Ih, meu Deus do céu, aqui as estatísticas aqui. Olha só, nós tivemos 2.146 atendimentos médicos. Tivemos 222 procedimentos médicos. Alguns desses procedimentos eu vi lá, teve um homem aqui, logo aqui, com uma perna completamente inchada. Foi um negócio louco. Tivemos outra pessoa que uma panela de pressão explodiu. Foi incrível. Nós tivemos 677 atendimentos oftalmologista com entrega de óculos. Nós tivemos 10.725 medicamentos que foram distribuídos, 2.500 cestas básicas, 174 pessoas entregaram a vida a Jesus. Estava falando lá com a dentista, é fantástico, né? A dentista que estava ganhando muita gente para Jesus. Ela falou assim, que estava falando com as pessoas. Ela disse que quase todo mundo lá estava né, às vezes puxando o dente. Ela botou alicate no dente da pessoa, falou assim: quer entregar a vida a Jesus? A pessoa, quero. Muita gente entregou a vida a Jesus na mão dela, né? Estou brincando, pessoal. Dá para brincar também. Mas foi fantástico. Eu quero agradecer vocês. Nós somos ILAN, que significa Igreja Luz às Nações. Então, toda a oportunidade que nós temos de interagir, brasileiros, americanos, britânicos, tinha gente de Porto Rico. Essa próxima quinta-feira nós vamos ter 2 preleitores internacionais, um no nosso campus de Campo Grande, dos Estados Unidos, Chance Walters, e outra pessoa no nosso campus do Recreio, da Alemanha, que vai ser Werner Nastigal, que vai estar ministrando lá. Então, somos muito internacionais, nós amamos isso, então gostamos de ter isso. Quantos de vocês estão prontos para a palavra de hoje? Nós estamos no meio da nossa série, As Incríveis Promessas de Deus. O texto base, deixa eu ler aqui para vocês, o texto base dessa série está aqui em 2 Pedro 1,4, e diz o seguinte: Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Deus nos deu essas promessas. Mas o que é interessante para mim, diz o seguinte, diz a razão que Ele nos deu essas promessas, e diz o seguinte: para que vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, quantos de vocês gostariam da sua natureza ser mudada, da natureza carnal, da natureza mundana, e você ser transformado em ter uma natureza mais como a natureza de Cristo? Você não quer isso? Como é que Deus faz isso? Esse versículo mostra que Deus faz isso através das promessas dEle. Deus tem na Bíblia milhares de promessas sobre muitas áreas. Nessa série nós estamos estudando como as promessas de Deus em várias áreas estão sendo usadas por Deus para mudar a nossa natureza. Nós falamos na semana passada sobre as promessas especificamente sobre paz. Hoje nós vamos estar falando sobre promessas de direcionamento. Muitas vezes a gente fala assim: puxa, eu não sei o caminho que eu deveria ir, eu não sei o que eu devia fazer. E posso ser honesto com vocês? Essa é a área que mais me preocupa como pastor. Eu sou pastor, o meu dom, o meu chamado é de pastor. E o que mais me preocupa, e talvez o que mais acontece, a maior pergunta que pessoas têm quando vêm e falam comigo, é sobre direcionamento. A maior pergunta: eu não sei o que eu devia fazer. Eles vêm e falam comigo sobre finanças ou sobre empresas. Hoje em dia pessoas falam muito comigo sobre empresas.
Mas antigamente, quando eu iniciei a igreja, falavam muito sobre relacionamentos. Hoje não falam comigo sobre relacionamentos, porque nós temos muitos outros pastores que eles falam com eles sobre relacionamentos. Mas sempre tem a ver com direcionamento. Eu caso com quem? Devia namorar quem? Devia fazer isso? Eu devia investir nisso? Eu devia fazer isso? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu também não. Eu também não sei. Eu também não sei o que você devia fazer. Eu posso te dar uma dica, mas Deus sabe. Então hoje vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver o que Deus prometeu sobre direcionamento. E o que nós devíamos entender sobre direcionamento. Uma coisa eu sei, que o maior erro são pessoas que por não saber o que fazer ficam paradas. E tem muitas pessoas que ano após ano ficam atoladas no mesmo lugar, nunca avançam, porque não sei o que fazer, e aí ficam atolados. Em nome de Jesus, não é você. Direcionamento significa, Deus vai dar a direção, significa que nós temos algum lugar para ir, amém? Então se Deus vai dar uma direção, significa que nós não vamos ficar parados no mesmo lugar. Se o plano de Deus para você fosse de você ficar parado no mesmo lugar, então você não precisaria de direção, nem guia, nem nada de Deus. Mas Deus é alguém que nos guia, é alguém que nos direciona. Por quê? Porque Ele quer que a gente avance, amém? Então vamos lá, hoje eu quero mostrar para vocês, olha esse versículo aqui, talvez o melhor versículo sobre direcionamento de Deus que eu conheço. Aqui em Isaías 42, versículo 16, diz o seguinte: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. Somos nós não conhecemos os caminhos, mas Deus vai nos conduzir. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Somos nós não sabemos os caminhos, mas Deus vai nos guiar. Transformarei as trevas em luz. Somos nós estamos em trevas, mas Deus está transformando em luz. E diante deles tornarei retos os lugares acidentados. Somos nós, cheios de obstáculos na nossa frente, mas Deus está removendo os obstáculos, os lugares difíceis, as montanhas. Ele está tornando claro o caminho que devemos ter. Essas são as coisas que farei e não os abandonarei. Então hoje quero falar rapidamente com vocês, hoje simples, rapidamente, 5 maneiras em que Deus nos direciona. 5 maneiras em que Deus nos direciona. Como Deus me direciona? A primeira maneira que Deus me direciona é através do seu Espírito Santo. A Bíblia nos promete que Deus nos direciona através do seu Espírito Santo. E agora tem tantos versículos, a gente podia pregar uma série só sobre direcionamento através do Espírito Santo. Mas eu não tenho tempo, mas deixa eu ler só o que Jesus falou aqui em João sobre isso, a promessa de Jesus sobre a ida dele, a volta dele e sobre a vinda do Espírito Santo. A promessa que Jesus fala sobre direcionamento em João 16, versículo 13, ele fala assim: mas quando o Espírito Santo, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus para você. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ou seja, o propósito do Espírito Santo é de pegar o que está na mente do Pai e colocar e fazer disponível a vocês. Olha que coisa linda. Na realidade, sabe o que a gente devia fazer agora? Levantar nossa mão e falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela promessa. Diga assim: obrigado, Espírito Santo, pela promessa de me guiar e de me aconselhar, em nome de Jesus. Sabe, no Antigo Testamento havia Arão, o sumo sacerdote, ele tinha um peitoril. E nesse peitoril tinha 12 pedras, representando as 12 tribos.
e tinha um sachê, tinha assim um pocket. E dentro desse pocket tinha 2 pedrinhas, e as 2 pedrinhas tinham um nome, cada um tinha um nome. E não era Joaquim e João, os nomes eram Urim e Tumim, 2 pedrinhas. E essas pedrinhas, o sumo sacerdote usava para determinar uma resposta. Quando precisava de uma resposta, um sim ou não. As pedras só davam um sim ou não. Não dava assim uma resposta complexa. Era só um sim ou não. Devemos ir lutar, sim ou não. Devemos fazer isso, sim ou não. E aí o sumo sacerdote pegava essas 2 pedrinhas, que eram usadas pelo Espírito de Deus para dar uma resposta. E aí, eu não sei, ele pegava, não sei, jogava de um jeito assim, não sei como é que ele jogava, não está na Bíblia, mas aí a maneira que aquelas pedrinhas caíam determinavam um sim ou não. Hoje em dia, a gente não usa mais 2 pedrinhas, graças a Deus, né? Hoje em dia a gente não precisa tirar a sorte, a gente não precisa mais fazer isso. Mas hoje em dia, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, amém? Você tem, eu tenho. Se você entregou sua vida a Jesus, você não consegue entregar sua vida a Jesus sem o Espírito Santo vir sobre sua vida. Então, eu não estou falando sobre você falar em línguas ou não. Eu estou falando sobre a presença do Espírito Santo é quem levou você a Jesus. Então, você não consegue confessar Jesus Cristo é o Senhor sem o Espírito Santo. Então, se você entregou sua vida a Jesus, você fez isso por causa do Espírito Santo. Falando em línguas ou não estou falando sobre ser batizado do Espírito Santo, estou falando sobre a presença do Espírito Santo na sua vida, tá? A presença do Espírito Santo te guia, tá? Ele é um guia, a promessa é que ele direciona a sua vida. E isso significa que agora você pode confiar num sim ou não dele na sua vida. Em vez de você pegar Urim e Tumim, pegar 2 pedrinhas, achar um negócio lá do Antigo Testamento, mergulhar, voltar, retroceder, você pode, em oração, trazer a sua petição ao Senhor e perguntar ao Senhor, devo ir ou não? A primeira maneira que Deus nos direciona é através do Espírito Santo. Senhor, devo investir nisso ou não? Senhor, devo comprar esse carro ou não? Senhor, devo namorar essa pessoa ou não? Senhor, devo casar com essa pessoa ou não? Você pode levantar essas coisas. Aí aí você ora e você para e você escuta. Aí Deus vai falar assim, não! Ou não sei, o que ele... Pelo amor de Deus, não sei se Deus fala isso. Não. Eu não sei como Deus vai responder, mas você para e escuta a voz de Deus. E aí você confia e toma a sua decisão. Primeira maneira que Deus fala com você, primeira maneira. Segunda maneira que Deus nos direciona é através da sua palavra, tá? Através da sua palavra. Agora, o que é super interessante como é que Deus vai direcionar você através da sua palavra? Muitas pessoas não leem a palavra nunca, chega num problema, pega a palavra e fala assim, pum, né? Eu ouvi alguém uma vez, assim, nunca lê a palavra, aí fala assim, o que eu vou fazer? Pum. Aí olhou ali, Judas se enforcou. Ah, não pode ser isso. Aí fechou de novo. Pum. Aí, e Jesus disse, vai e faça rapidamente. Né? Então, na realidade, como é que você é direcionado pela palavra de Deus? Você precisa ser alguém que constantemente se enche da palavra de Deus. Tá bom? Você não lê a palavra de Deus como se fosse assim um horóscopo, tá bom? A palavra de Deus não é um negócio que a palavra de Deus é viva
e eficaz. A palavra de Deus é uma pessoa e você tem um relacionamento com Jesus através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é assim uma mensagem de WhatsApp para Deus para receber. A palavra de Deus, e como é que nós aqui na Ilan gostamos que vocês leiam a palavra de Deus de uma forma rotineira, diariamente. Aqui, de repente, você não sabe, de repente, no online vocês não sabem, mas nós temos uma leitura que gostamos que todo mundo faça junto como igreja. Está publicada em todos os nossos Instagrams. É só você seguir um dos nossos Instagrams e um dos nossos campos. E ali no destaques você pode ver leitura diária. E aí você clica ali, você vai ver a imagem do mês em que nós estamos. Você vai ver a leitura daquele dia. Nós estamos lendo agora, nesse mês, você vai chegar lá e ler a leitura do dia. Vai abençoar a sua vida. E se você manter uma leitura regular, ali, uma leitura regular. Quando você lê a Bíblia, você não deveria pensar que a Bíblia é assim algo... Você não deveria ler a Bíblia para te dar uma resposta, é para fazer isso, depois para fazer isso. Que sapato que eu devo usar? O preto ou o marrom? Deixa eu ver na Bíblia. A Bíblia não é para isso. A Bíblia não é um mapa para você pegar a direita ou a esquerda. A Bíblia é muito mais uma bússola para te dar direcionamento na sua vida. A Bíblia te dá o norte certo. A Bíblia te dá o direcionamento certo e constante. A Bíblia não muda, te mostra sempre onde é o norte. É sempre onde é o norte. Eu lembro, alguns anos atrás, um dos nossos pastores, não de tempo integral, muitos dos nossos pastores também trabalham, muitos deles também são empresários. E um dos nossos pastores que tem uma empresa... de venda e de distribuição de grãos, tá? Ele tem uma empresa que compete com Casa Pedro, só que é muito melhor do que Casa Pedro, tá? Então é uma empresa muito boa. E mas a empresa estava passando por um problema sério, tá? Um problema sério. E ele estava cogitando vender ou parar ou fechar a empresa. E ele não sabia o que fazer. E aí na leitura diária, nós estávamos em Gênesis, no início do ano, nós estávamos no período do jejum. E aí em Gênesis, ele leu aquela passagem que fala sobre José, e fala sobre os irmãos de José voltando, pegando os grãos ali em Egito, e como José tinha escondido a sua taça e o tesouro, ali nos sacos de cereal. E o versículo falou assim: o tesouro está nos sacos de cereal. E esse pastor nosso, o que ele vendia era sacos de cereal, é o que ele vendia. E ele leu lá: o tesouro está nos sacos de cereal. E aí ele ficou claro, um direcionamento claro para ele. Ele manteve, isso foi vários anos atrás, a empresa cresceu, multiplicou, agora ele está em várias localidades, Deus abençoou ele. Então, uma das maneiras claras que Deus nos guia, nos direciona, é através da palavra de Deus. Terceira maneira que Deus nos direciona claramente, Deus me direciona pelo seu povo, tá? Ninguém deveria viver isolado. Hoje em dia tem uma tendência, com todo respeito à comunidade online que nos assiste, são mais do que 1000 de vocês toda semana, mas ninguém deveria viver isoladamente, inclusive vocês. Ali no online, nós temos uma igreja completa com interação, com GTs que estão online, com ondas, com todas as coisas para vocês que estão em casa participando, mas para vocês não ficarem isolados. E a realidade é que ninguém deveria estar isolado. A igreja é o oposto de isolamento, e uma das maneiras que Deus nos direciona é através do nosso envolvimento dentro da igreja, dentro da comunidade da igreja. Isso, uma das maneiras, sim, é através de autoridade, nossos mentores, nossos pastores, nossos líderes. Grandes
Olha esse versículo aqui em Colossenses 3, versículo 13, versículo 16, diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, nós recebemos ensinamento. A parte do que vocês estão recebendo hoje é ensinamento de um líder, nós recebemos ensinamento, nós recebemos aconselhamento, nós recebemos direção através dos nossos líderes. Eu recebi, dou graças a Deus por ter um pai que era a minha autoridade, que me ajudou muito quando eu precisei de direcionamento. Eu estava na universidade brasileira, aqui no Brasil, estava indo muito mal, sem direcionamento, sem saber o que fazer. Ele falou para mim ir e tentar pegar uma bolsa de estudos para os Estados Unidos. Era algo impossível, eu era um aluno muito ruim, mas por causa de obediência, por eu seguir a minha autoridade, Deus abriu um incrível espaço. Consegui terceiro lugar no Brasil todo, só tinha 18 vagas, e aí eles deram uma bolsa integral para uma universidade americana, não só uma bolsa integral, mas consegui mais dinheiro para eu comprar um carro americano e alugar um apartamento lá. E eu fiquei lá 4 anos, em bolsa integral, com apartamento e carro. Que loucura! Quem que tem isso? Simplesmente eu atribuo isso a ter uma vida submissa à autoridade. Essas coisas acontecem. Simplesmente estar dentro do mover, de estar dentro do mover da igreja. E eu vejo isso vez após vez, muitas pessoas tendo isso. Não só isso, mas por causa disso, eu conheci a Renê. Por causa disso, eu conheci a Joyce Meyer. Olha, a Joyce Meyer vem para o Brasil, e com quem que ela trabalha? A Joyce Meyer é o maior ministério do mundo, não dos Estados Unidos, é o maior ministério do mundo. O maior ministério do mundo, tá? Literalmente o maior ministério do mundo. E ela vem e trabalha com a gente no Brasil. Por quê? Porque eu obedeci meu pai. É por causa disso. Eu fui lá, a série de coisas, porque simplesmente estar dentro do povo, Deus direciona através do seu povo, fazendo as coisas, primeira maneira, através de obedecer à autoridade, mentores, pastores, isso aconteceu. Não só isso, eu conheci mais do que 20 amigos, quando eu estava estudando na universidade, que hoje tem igrejas com mais do que 20 mil pessoas. Incrível. Inclusive, eu trabalhei com o pastor da segunda maior igreja dos Estados Unidos, que tem mais do que 53 mil membros. Por quê? Por causa de simplesmente estar inserido. Olha, nunca menospreze você simplesmente submeter a autoridade. Não estou falando sobre um negócio pesado sobre a sua vida, não. Mas estou falando assim, simplesmente no natural da sua vida, viver não em rebeldia. É isso. Mas não é só isso. Segunda maneira que Deus nos direciona é através dos grupos pequenos, tá? Nos GTs. Agora, os nossos grupos pequenos não são grupos pequenos de autoridade. Lá dentro do grupo pequeno você não tem uma autoridade. O líder não é quem manda em você, mas são grupos de comunhão. São grupos onde lá vocês estão em comunhão. E eu já vi muito direcionamento ali, através daqueles relacionamentos de comunhão, através daqueles relacionamentos de amizade. Eu já vi muita coisa boa acontecer ali. Eu já vi muitas pessoas serem ajudadas depois de uma enchente por causa disso. Eu já vi muito direcionamento de ofertas que foram levantadas para ajudar pessoas por causa disso. Olha, é muito importante. Uma das áreas que eu me beneficio muito através desses relacionamentos de grupos pequenos, eu participo de um grupo pequeno, em que, sabe quem me desafia muito? Olha esse versículo aqui, sobre esses grupos pequenos. Em Provérbios 27, versículo 17, diz o seguinte: assim como ferro afia ferro, um homem afia o seu companheiro. Sabe quem mais me afia do que qualquer outra pessoa?
Vocês vão falar Deus. Eu não ia falar Deus, mas tudo bem, ele me afirma. Mas pastor Alexandre. Hoje eu almocei com o pastor Alexandre. Eu estou com o pastor Alexandre muito, muito, muito. E esse cara, ele me afia. Ele me desafia e depois ele me afia. O que é desafiar, né? Você afia, depois desafia, não sei. Mas eu constantemente me esticando e eu esticando ele. É um relacionamento muito, muito assim. Você precisa desses relacionamentos. Onde é que você encontra isso? Num grupo pequeno. Você não vai encontrar isso sentado numa cadeira, escutando uma palavra, escutando a bênção apostólica, aí saindo. Você não vai escutar isso. Você precisa do grupo onde você vai conversar, você vai gerar uma amizade, você vai desafiar, você não concorda, eu não acho, a outra pessoa, mas é por causa disso. Essa interação nós precisamos da nossa vida, entende? Deus projetou a igreja para ser isso. Dentro da Elan, todo mundo precisa estar num grupo pequeno, assim você precisa estar. Ah, mas pastor, preciso mesmo? Deixa eu ver. Sim, precisa. Por quê? Porque eu sei que vai ajudar você. Eu sei que vai esticar você. E a terceira coisa, você precisa, a terceira maneira que Deus nos ajuda, nos direciona através do povo de Deus, é simplesmente através de amizades. Sabe, olha esse versículo aqui, talvez um dos meus versículos favoritos da Bíblia, mais um dos versículos favoritos, em Hebreus 10, 24, diz o seguinte: consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e boas obras. Sabe uma das coisas que eu mais amo na Elan? É como a nossa igreja faz exatamente isso. Essa semana eu tive junto em 4 dos 5 dias em que o Ministério da Josmar estava trabalhando, e como eu vi a nossa igreja interagir incrivelmente. Eu fiquei tão orgulhoso. Pessoas trabalhando o dia todo, felizes, trabalhando, se doando. Foi incrível ver a nossa igreja vivendo exatamente isso, incentivando uns aos outros ao amor e boas obras. Eu amo isso. Quando a gente tem uma enchente, a gente vê isso, pessoas se unem para ajudar, para amar e ajudar uns aos outros. Isso você encontra. Olha, você não encontra isso no mundo. Você não encontra isso no mundo. Isso, a gente é direcionado a isso por causa do Espírito. O Espírito de Deus nos direciona dentro do corpo de Cristo, o povo de Deus. Nós precisamos disso em nossa vida. A quarta maneira que Deus nos direciona, que nós somos direcionados, a promessa, Deus me direciona através de circunstâncias. Agora, eu muito sou direcionado e eu escuto a voz de Deus através de circunstâncias, positivamente e negativamente também. Acontece muito comigo. Olha esse versículo aqui, que por sinal, esse versículo é o versículo slogan dos Murdochs. Esse versículo, eu sei que vocês acham engraçado isso, a Hannah aqui está rindo, mas a família Murdoch, eles têm tem um selo, né? Um brasão, e no brasão tem um slogan que fala, não sei se é slogan, mas lema, omni pro bono, que vem desse versículo, e que diz o seguinte, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Omni pro bono diz todas as coisas para o bem. Mas vem desse versículo. E meu pai tem assim no anel dele, ele usa um anel que tem um emblema, que você, se botar cera, ele pode fechar uma carta, né? Igual você vê nos filmes. O pai dele deu para ele. Quando ele morrer, não sei onde é que eu vou achar cera, mas então é um negócio que é passado por gerações e gerações, né?
Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Em muitas coisas da minha vida me direcionaram, mas sabe de uma coisa? Eu olho circunstâncias em volta de outras pessoas e muitas vezes, sabe o que eu penso? Caramba, por que aquela pessoa não fez isso? E Deus direcionando através de circunstâncias só funciona se pessoas tomam boas decisões. Porque quando pessoas não tomam boas decisões, pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus através de circunstâncias. E muitas vezes Deus dá algo assim de bandeja para pessoas, e ou pessoas desprezam ou não veem. E acontece muito, eu vejo isso muito. Deus dando assim coisas lindas e pessoas não aproveitam o que Deus está dando. Não aproveitam. Eu já vi casamentos lindos, forjados no céu, e pessoas jogam fora. Marido ou mulher. Eu já vi Deus dar empresas lindas para pessoas, mas por causa de más decisões, pessoas jogam fora. Olha só, eu já vi ministérios lindos, dados para pessoas por Deus, mas pessoas jogam fora por causa de más decisões. Então, quando Deus direciona através de circunstâncias, é a nossa obrigação tomarmos decisões corretas que vão nos guiar nessas decisões. Alguém uma vez perguntou para mim: pastor, mas como é que você decide onde você vai plantar uma ilã? Né? Era uma pergunta maliciosa. A pessoa estava perguntando assim, se você só planta ilãs em lugares ricos. Muita gente, né, pessoas maliciosas fazem. A realidade é que a gente acabamos de abrir uma ilã em Itaguaí, que é um lugar dentro de controle de tráfico, tá? Ayrton está lá trabalhando, Ayrton está lá suando e até sangrando, não é verdade? Sangrando lá, está fazendo um trabalho incrível lá. Hoje fizemos 500 atendimentos lá, entregamos cestas básicas lá, Ayrton estava lá. É incrível o que está acontecendo lá. Então lá não é um lugar rico. A gente planta igrejas onde tem pessoas que precisam de Jesus. É por isso. Então a gente planta igreja em tudo quanto é lugar. Lugares, aonde tiver uma oportunidade, a gente vai plantar. Lá em Itaguaí foi bom, a gente recebeu uma doação de um prédio lá. Foi doado um prédio para a gente. Foi uma circunstância. Alguém falou assim: a gente quer te dar esse prédio. Aí eu falei: tá bom. Então a gente foi lá e vamos abrir uma igreja. Nós investimos milhares de reais lá, trocamos o piso, investimos lá, e nós estamos honrando a doação através de investimento e honrando a doação através de ajudar pessoas. E a pessoa que doou o prédio está feliz. A gente não simplesmente pegou o prédio e falou assim: agora o prédio é meu. Não, a gente está investindo em vidas ali. Então nós investindo dinheiro que vem de dízimos e ofertas nossos aqui para alcançar vidas ali naquele lugar. Mas circunstâncias Deus também usa para dizer não. Essas últimas semanas, o pastor Alexandre ficou todo feliz, né? Ele recebeu um comunicado da Ford que falou com ele. Eu brinco muito com o pastor Alexandre. Ele talvez seja um dos meus melhores amigos. E ele estava todo feliz porque a Ford ligou para ele e falou assim: nós queremos fazer um comercial do novo Mustang GTO, 500 cavalos. É um carrão que a Ford vai lançar aqui no Brasil, Mustang. Aí eles convidaram ele, o Alexandre, para fazer
que viram que ele é um empresário, viram que ele tem condição, comprou aquele carrão lá, e aí eles convidaram ele para fazer. Aí ele teve que mostrar que ele tem passaporte, que ele tem capacidade de ter visto para os Estados Unidos, que ele tem todas essas coisas. Então mostrou lá, falou, tá bom, vamos fazer isso. Aí só que o dia era o mesmo dia da ordenação dos pastores. Aí ele ficou assim, caramba. E pastor Alexandre é alguém que nunca falta culto. Olha, ele não falta nenhum culto. Ele está em... Eu falto mais cultos do que ele. Verdade, eu falto. Ele não falta nenhum culto. Mas aí ele falou assim, pastor, eu vou faltar o culto para fazer esse comercial do Mustang GTO. Aí eu falei, ótimo. Eu estava com ele e tal. Aí estava tudo certo. Ele ia faltar. Ele é do nosso concílio. Ele é ali, e era um dia super importante, a ordenação de 10 novos pastores da ILAN vão ser ordenados no dia 28, por sinal, vocês estão convidados, dia 28, domingo, dia 28 de novembro, lá na ILAN Recreio, às 11 da manhã, e aí ele ia faltar, porque ele ia fazer um comercial do Mustang GTO. Aí estava todo feliz, vão lá mostrando a foto do carro. Estava quase vendendo o carro para ele. E aí eu perguntei para ele, e aí, está tudo certo? Aí ele falou assim, não, eles cancelaram. Eu falei, mas por quê? Porque eles viram que eu sou pastor. E aí pastor não é o perfil que eles querem. Mas sabe o que é de verdade? Deus talvez estava fazendo um teste com ele, e ele falhou o teste, então Deus mudou as circunstâncias. Deus é misericordioso com a gente, e aí ele é misericordioso com a gente, e arrumou um outro jeito para ele ir, né? Então eu estou feliz que eles escolheram, e eu estou feliz que mesmo escolhendo agora, ele vai para a nossa ordenação, e vai ser legal, e ele está feliz também para estar lá. Mas Deus usa, muitas vezes a mesma coisa aconteceu na minha vida. Eu estava com cabeça dura, eu ia fazer alguma coisa, e Deus, na misericórdia dele, fechou uma porta que eu pensava que estava aberta. Escuta aqui, olha, não fique chateado quando uma porta fechar. Dê graças a Deus, saiba que Deus está contigo e procure outra porta, porque certamente Deus vai abrir outra, tá bom? Certamente Deus vai abrir outra porta em sua vida, amém? Certamente. E a quinta coisa, e eu vou terminar aqui, quinta coisa que Deus lidera e direciona você. Deus nos direciona por sua voz interior em nossa vida. Agora, de todas as maneiras que Deus fala, essa é a maneira que mais me preocupa como pastor. Porque eu fico preocupado quando eu escuto pessoas falarem assim, Deus me disse isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso. Sabe por que eu fico preocupado? Porque eu fico preocupado com pessoas blasfemarem. Sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é usar o nome do Senhor em vão. Às vezes, na nossa igreja tem crescido tanto, que pessoas falam para outras pessoas que eu disse algo. Não, o pastor mandou você fazer isso. Aí, volta para mim, eu falei assim, hã? Aí pessoas falam que eu disse alguma coisa que eu não disse. Você acha que eu fico feliz? Pode responder. Não, não fico. E quando você diz que Deus disse algo e Deus não disse, você acha que Deus fica feliz? Também não. Ele chama de blasfêmia. Quando você... Então, e aí às vezes a gente vê pessoas falando assim, não, Deus disse. Uma vez alguém veio para mim e falou assim, eu tive um sonho, onde Deus falou comigo que você ia ser meu sócio. Aí tá bom, eu fui sócio dele.
fui sócio dele 3 anos. Depois fui para uma reunião dele, em que o advogado dele estava lá, o contador dele estava lá, e ele lá me esfaqueou para tirar a empresa de mim. Agora Deus, o que Deus falou agora, né? E tantas vezes eu ouvi Deus falar uma coisa, parece que Deus é psicopata. A gente vê pessoas, então me preocupa isso. Agora, deixa eu só dizer o seguinte: Deus fala assim. Deus fala assim, com o nosso interior. Deus fala em voz audível, às vezes, não é comum, mas Deus falou audivelmente no batismo de Jesus. Ele falou assim: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus falou audivelmente aos discípulos na transfiguração de Jesus. Saiu uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado. Também falou a mesma coisa. Deus falou audivelmente a Agar em Gênesis 21 e a Abraão em Gênesis 22. Deus fala audivelmente, mas não é muito comum. Mas Deus fala com o nosso interior também. Ele fala com o nosso interior. Mas como pastor eu fico preocupado, porque às vezes nós escutamos apenas a nossa emoção e não a voz de Deus. Então hoje eu quero falar com você, quero investir um pouco mais tempo nesse aqui, para ajudar você a discernir o que é a voz de Deus e o que é a sua emoção. Que às vezes a gente quer uma coisa tanto que a gente acaba sobrepondo isso como sendo Deus, mas na realidade é nosso desejo, né? E hoje eu sei que a gente não quer tropeçar num erro desse. Então deixa eu ensinar vocês algumas coisas. Elias, ele tem uma passagem em 1 Reis, capítulo 19, interessante, onde Elias, ele precisa ouvir a voz de Deus. E aí a voz, ele está lá, e aí vem um vento forte, um vento tão forte que os montes quebram, mas a voz de Deus não está nesse vento forte. Depois tem um terremoto, mas a voz de Deus não está nesse terremoto. Depois vem fogo, um fogo, mas a voz de Deus não está no fogo. E versículo 12 de 1 Reis 19 diz: e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A realidade é que Deus fala com a nossa vida assim. E hoje Deus quer falar com você. Mas existem 3 testes para você fazer, para saber se é a voz de Deus. O primeiro teste é o teste bíblico. A voz de Deus, tem uma tela para isso, tá? A voz de Deus nunca vai ir contra o que está na Bíblia. Certa vez na nossa igreja teve uma mulher, uma profeta. Teve uma mulher, uma profeta que falou, que começou a profetizar que algumas pessoas iam casar com outras. Mas só que eles já estavam casados, né? Era completamente contrário à Bíblia. Completamente contrário à Bíblia. Loucura. A voz de Deus sempre alinha com a palavra de Deus. Segunda coisa, o teste de autoridade. O teste de autoridade, a voz de Deus nunca vai ir contra a autoridade de Deus. Sempre se alinha com as autoridades de Deus. Nunca vai ir contra. A autoridade de Deus pode se colocar neutra, mas nunca vai ir contra. E a terceira área é o teste da moralidade. A voz de Deus nunca vai ir contra a moralidade. E tem uma exceção, né? As leis do país têm uma exceção. Quando as leis do país são imorais, a voz de Deus pode ir contra, né? Quando tem leis no país, por exemplo, leis a favor do aborto. Eu já participei de demonstrações que eram contra a lei. Quando a lei é errada, não é errado nós desobedecermos leis que são erradas. Mas por isso que o teste é o teste de moralidade. E a nossa moralidade é determinado
Pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então, testes de moralidade. Então, como é que você determina se aquela voz vem de Deus? Sempre coloque esses 3 testes: teste bíblico, fale com a sua autoridade se for necessário, se for uma coisa importante, e o teste de moralidade. Olha esse versículo interessante aqui em Isaías 30, 21. Diz o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigo. Quero fazer um desafio para vocês. Se você tiver coragem de olhar para trás e olhar as decisões que você fez nos últimos 5 anos, e olhar se você falou assim: Deus falou isso, e depois falar: Deus falou isso. Olha as decisões que você tomou atrás de você, né? Uma voz que veio atrás de você, e verifica hoje se aquilo realmente era Deus. Olha a trajetória da sua vida e veja uma decisão hoje, olhando para trás, se o caminho que você tem caminhado nesses últimos 5 anos realmente tem sido o caminho de Deus, e se 5 anos atrás você disse que estava ouvindo a voz de Deus. Porque se você tem uma trajetória de dizer que é a voz de Deus e agora você vê que não é, se você tem a coragem hoje, então você precisa ser mais cuidadoso no que você fala. É uma voz por trás de você, uma voz por trás de você. Tome proveito disso, tome proveito dessa voz por trás de você. Agora deixa eu mostrar um versículo mais positivo. Olha esse versículo aqui em Provérbios, e eu uso isso muito. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Olha só, para mim, muitas das minhas decisões são assim. A luz da alvorada, como é que ela é? No início da manhã, ela é uma luz pequenininha. Aí você fala assim: será que o dia está clareando? Mas aí ela vai clareando devagar, 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 até ter o pleno clarear do dia. Deixa eu mostrar. 1 mês e meio atrás, talvez 2 meses atrás, o pastor Romulo falou para mim: tem um lugar fantástico para abrir uma ilã na Taquara. Eu falei assim: não sei se é o momento certo. Mas aí ele me arrastou para lá, e eu vi o prédio. E era um prédio bom. Era um prédio bom. Mas eu ainda não estava certo. Mas era como se fosse uma luz da alvorada. Era um clarear. Mas eu não estava certo. Mas era um clarear. Então eu não tomei decisão nenhuma. Mas aí foi passando as semanas. Eu fui conversando com o proprietário. Fui orando. Mas aquela luz, em vez de diminuir, foi aumentando. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aí, essa decisão se tornou clara ao decorrer do tempo, porque foi como uma luz da alvorada, que durante as semanas, ela se tornou clara. Às vezes, a palavra de Deus no nosso interior é como a luz da alvorada. É como ela, para o justo, é como a luz da alvorada que vai clareando durante o dia. Outro versículo que fala o mesmo conceito, em Filipenses 4:7, diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo. Mesma coisa, você está diante de uma decisão, e a decisão, se você guardar, se você manter aquela decisão diante de você, não tomar a decisão, às vezes a decisão vai removendo a sua paz, a luz vai diminuindo, mas às vezes a luz vai clareando, a sua paz vai crescendo. Ali em Taquara, nós estamos fechando o contrato e nós vamos abrir uma ilã Taquara. Glória a Deus, né? Então é um lugar muito bom. Amém.
Poxa, obrigado, Ale. Então, em 2022, nós vamos estar abrindo 2 campos, sem dúvida. Uma é Ilã Itaguaí e outra é Ilã Taquara. Fantástico, vai ser tremendo. Nós vamos de novo duplicar como igreja. Sem dúvida, nós vamos duplicar como igreja. Nós temos duplicado a cada ano, mais do que duplicado a cada ano. Em 2022 nós vamos duplicar de novo, junto com esses 2 campos. Então é fantástico o que Deus tem feito. Mas de novo é uma decisão como que a paz vai crescendo. A mesma coisa na sua vida. Por outro lado, uma vez eu fui convidado para ministrar na África. E eu aceitei. Mas aquilo removeu minha paz. E a minha paz foi escurecendo. A paz foi... aí eu tive que ligar para eles e falar assim: puxa, tem alguma maneira de você me liberar disso? E eles aceitaram. E eles permitiram que eu fosse liberado. E a minha paz voltou. Às vezes você se coloca numa enrascada e você tem que pedir que alguém te libere daquela situação. Mas peça que alguém te libere e você vai ver a paz voltar. Hoje eu quero orar por vocês, porque muitos de vocês estão diante de decisões, né? Talvez uma das maiores decisões que eu tive que tomar foi a decisão do meu chamado. E no meu chamado, todas essas maneiras Deus falou comigo. Deus nos deu o versículo em Isaías 49, versículo 6. Deus nos deu a voz interior, deixando claro. Deus falou comigo através do Espírito no meu interior, quando muitas vezes eu tive oportunidade de sair do Brasil, outras oportunidades. Foi claro, não, fique. Então foi muito, muito claro. As circunstâncias, Deus trouxe aqui para mim muitas coisas. Mas de repente você está numa decisão. E hoje Deus quer guiar, liderar, direcionar você. Quero fazer uma pergunta para todos vocês aqui, você que está no online. Se você está diante de uma decisão importante da sua vida, eu quero orar por você hoje. E a paz que excede todo o entendimento, Deus vai falar com você, vai direcionar você hoje. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora. Você precisa de decisões na sua vida, ok? Mesmo no online, se isso é você, coloque ali, escreva no texto: eu sou essa pessoa que preciso da decisão. Muitas mãos aqui. Você escreva ali: eu preciso de tomar essa decisão. Pode escrever ali. Muito bom, muito bom. Os pastores ali vão orar com você. Pode abaixar as mãos e pode abaixar as cabeças agora. Para fechar os olhos, de fazer talvez a maior decisão, a mais importante da sua vida. É a decisão da salvação. A decisão de você se arrepender. E a decisão de você falar assim: foi minha culpa sim. O jeito que eu tenho vivido é o errado. Eu sou o culpado. E eu não quero mais viver do meu jeito. Eu preciso de Deus. Eu não quero mais tomar as decisões do meu jeito. Eu quero ser guiado, direcionado por Deus. Se hoje você está aqui, você sabe que eu estou colocando o dedo de Deus no seu coração agora. Você sente Deus tocando no seu coração. Você sente o Espírito Santo falando assim: essa pessoa é você. Se essa pessoa é você, levante sua mão agora em nome de Jesus. Pode levantar. Você fala assim: eu preciso acertar minha vida. Eu estou afastado, ok? Quem mais? Uma pessoa, estou vendo. E eu estou afastado, eu estou desviado. Eu estou longe de Deus, eu estou afastado. Muito bem, vejo sua mão ali. Quem mais? Se você está no online, você fala assim: eu sou essa pessoa. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Eu preciso colocar a minha vida em ordem. Se essa pessoa é você, coloque ali nas mensagens. Fala aí com o pastor Paulo. Os outros pastores estão ali para falar com você agora.
Mais alguém? Mais alguns instantes aqui, mais alguém. E nós vamos orar. Ok, vamos orar. Repita comigo essa oração. Diga o seguinte: Senhor Jesus. Diga a Ele: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Diga a Ele em voz alta: obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado em minha vida. E Senhor Jesus, eu recebo a sua promessa de me direcionar, de me guiar em todas as decisões da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mas tudo leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Siga tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Enquanto o pastor Felipe pregava, um versículo veio forte ao meu coração. Também está lá em Romanos 8. Você pode ficar de pé, nós estamos finalizando esse culto. E lá em Romanos 8, a palavra de Deus também diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quem é filho aqui? A partir de agora, quando você se deparar com encruzilhada, não sei se vou para cá, não sei se eu vou para lá, não sei se eu entro, se eu saio, se eu paro ou se eu começo, você vai se lembrar: eu sou filho, e o filho recebe do Pai a direção. Amém? E direção é dizer ação. E hoje o Espírito Santo está dizendo ações nos nossos corações. E em nome de Jesus, todas as ações que o Pai está colocando agora dentro do seu coração, você não vai deixar morrer essa direção. Você vai se posicionar e em nome de Jesus viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Você recebe isso? Em nome de Jesus. Levante suas mãos. A nossa reunião vai acabar, mas o culto continua. Nós continuamos adorando o Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas empresas. E amanhã nós temos mais. Amém? Senhor, obrigado pela Tua presença e obrigada porque hoje o Senhor derramou sobre nós o esclarecimento do alto. Coisas que estavam embaçadas, o Senhor fez os nossos olhos enxergarem com clareza. E hoje nós saímos daqui sabendo que não estamos como baratas tontas, mas somos filhos e recebemos do alto a direção em nome de Jesus. Eu abençoo cada família, cada casa, cada negócio, cada relacionamento. E em nome de Jesus, querido, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o poder e o direcionamento do Espírito seja com você hoje e eternamente. Glorifique o Senhor.
Glória a Deus, meus queridos, que alegria estar aqui mais uma vez para te receber de braços abertos. Sou Paulo, pastor do Campus Online, é uma alegria te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Saber que você nos acompanha onde quer que você esteja, qualquer que seja a mídia que você nos acompanhe e esteja nos assistindo, seja pela TV, pelo celular, tablet, computador, notebook, não importa. O importante é que você esteja conectado com a gente e participar desse momento tão maravilhoso que Deus tem derramado milagres e bênçãos sobre nós. Nós somos uma família espiritual. Por isso eu quero que você venha fazer parte desse momento magnífico, sensacional e incrível que Deus está realizando nas nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ser transformado pela graça e pelo amor de Deus. Quero que você faça contato conosco através dos comentários. Você pode fazer um pedido de oração, falar conosco, tirar uma dúvida, ou se você é novo aqui, escreva lá, novo aqui, para que a gente possa te conhecer melhor, te identificar e te acompanhar lado a lado e poder te pastorear, seja através do Facebook, do YouTube, do site elanchurch.online. Qualquer lugar que você esteja, nós queremos estar conectados com você, para que você não perca esse time, esse tempo de Deus, aquilo que Deus tem feito, algo novo e extraordinário. É o tempo de milagres, tempo que Deus está fazendo coisas novas nas nossas vidas e também quer fazer na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, quero te fazer agora um convite muito especial. Você vem fazer parte dos nossos grupos de temporada, GT, também conhecido como Grupo Doméstico ou Grupo Caseiro ou Célula. São grupos de comunhão, onde a gente pode conhecer novas pessoas, novos amigos e novos irmãos. E ali ter um vínculo de comunhão mais próximo, poder expressar e abrir o nosso coração, compartilhar testemunhos, experiências, estudar a Bíblia juntos e orar uns pelos outros. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, porque nós temos sido impactados com o que o Espírito Santo tem feito em nós e através desse canal. Você vai ter a sua vida transformada em nome de Jesus. E você pode conhecer um dos nossos GTs através do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. O número está aqui embaixo. Não esquece, quero que você entre em contato conosco e venha fazer parte dessa grande família espiritual que está crescendo e expandindo. E por isso você está sendo alcançado, porque a graça de Deus vai até onde você se encontra para te trazer para junto dessa família maravilhosa, em nome de Jesus. Não esquece de dar um like no vídeo, tá? E ativa as notificações para que você receba todos os vídeos e atualizações e eventos e toda a programação que está acontecendo na Elan Church, ok? Até mais, até a próxima, em nome de Jesus. Vem ser Elan com a gente, nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Elan.